biobanco ele é no setor de armazenamento de amostras, né, e a gente tinha um vínculo muito próximo com a pesquisa clínica, né, porque o nosso trabalho era coletar as amostras, né, de tumor. A gente pegava, por exemplo, tumores de câncer de mama, tumores de pâncreas, enfim, vários tumores, e a gente armazenava essas amostras de forma congelada, para que com essas amostras a gente conseguisse desenvolver uma das fases de pesquisa clínica para, inclusive, tratamentos, né, que eram desenvolvidos também dentro da oncologia. A pesquisa clínica, ela é bem forte, né, dentro da oncologia. Acho que, inclusive, em filmes isso é retratado, né, a gente vê os pacientes que estão lá nos estágios mais avançados da doença, e aí surge aquela pessoa da pesquisa clínica, né, para fazer um exame, né, e aí ele inclui essa pessoa na pesquisa clínica para que ela consiga ter ali acesso a um tratamento novo, né, e aí ele consiga ter alguns dias de vida. Mas não só na oncologia, né, todos os medicamentos, para serem desenvolvidos e aplicados, serem vendidos lá nas farmácias, eles precisam passar por pesquisa clínica. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês. O que é que a enfermagem tem a ver com essa pesquisa, né? O que é que a pesquisa clínica vai impactar no trabalho de vocês como enfermeiros e enfermeiros? Como é que vocês visualizam? Assim, não sei se alguém teve curiosidade de ler o material, ou de já ter pensado um pouco sobre isso, mas como é que vocês acham? Assim, só no medicamento para carnaval? Só no desenvolvimento de pesquisa clínica, no desenvolvimento de medicamentos. O que é que vocês acham? Será que tem uma fase que o medicamento é testado pelos pacientes? Tem, né? E aí, como é que a enfermeira poderia atuar nessa fase que é o medicamento é aplicado com os pacientes? O que é que vocês acham? Educação de saúde, obtenção do consentimento. Inclusive, esses medicamentos eles são aplicados muitas vezes aonde? Em clínicas, em hospitais, né? E a gente não consegue pensar no hospital sem a enfermagem, né? Então, a enfermagem ela também vai ter uma atuação muito forte, seja no recrutamento desses pacientes, como também na implementação, né, desses medicamentos, né, na manipulação e aplicação desses medicamentos e também educação desse paciente, né, com relação aos efeitos colaterais e acompanhamento desse paciente durante o estudo. Então, vocês vão ver que a enfermagem ela atua bastante nessa área, né, e aí, assim, só na oncologia? Não, né, como a gente já conversou, né, e não só também de medicamentos, né, vocês devem lembrar, na época da Covid, a gente teve diversas pesquisas clínicas para quê? Para que a Covid desenvolvia pesquisa, na época da Covid foi desenvolvida pesquisa clínica? As vacinas, né? Os testes dos imunizantes, né, eles também passaram por pesquisas clínicas, né, onde as pessoas eram recrutadas, né, inclusive tem alguns episódios de podcast que falam sobre isso, né, sobre como era para essas pessoas estarem sendo voluntárias de um medicamento não, né, de um imunizante, de uma doença que pouco se sabia ainda, né, que era a Covid. Então, para essas pessoas era bem intenso, né, estar participando desse tipo de estudo. A UFC, né, toda a pós-graduação, como também essa parte do hospital universitário, eles têm um setor específico, né, a oncologia lá é muito bem desenvolvida. A pós-graduação em oncologia também é um dos melhores programas que tem lá no Ceará, aqui no Ceará, né, de nota, né, em termos de nota. E lá são testados muitos medicamentos, né, inclusive na época que eu era estudante, vez ou outra eu ia lá no recrutamento, né, a gente era recrutado, recebia um dinheiro para a gente fazer parte de uma pesquisa clínica, né, então a gente eu nunca cheguei aí, né, mas eles recrutavam essas pessoas, elas ficavam internadas durante um período, recebiam pagamento, alimentação, né, para poder fazer parte dessas pesquisas clínicas, né? Então na UFC tem bastante. Inclusive tem pessoas, não aqui no Brasil, não sei se tem, mas eu sei que isso é bem comum nos Estados Unidos, né? Tem pessoas que a fonte de renda é participar, ter participações de pesquisa clínica, porque nessa fase as pessoas recebem para serem cobaias, né, serem participantes desses estudos. Ao contrário das outras, né, dos outros tipos de pesquisa que a gente costuma ver no Brasil, que os participantes
eles não são remunerados, né? A gente dá uma ajuda de custo, dependendo de como for, né? Mas já na pesquisa clínica, que é desenvolvimento de medicamentos, a gente também tem, recebe, né, um valor. E aí eu também, depois que eu terminei a residência, eu continuei no ICC como parecerista do CEP, né? Do CEP, que é Comitê de Ética e Pesquisa, e aí eu avalio bastante pesquisas clínicas lá, e aí eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês com relação a isso. E aí a pesquisa clínica, né, ela é um processo essencial para o desenvolvimento de medicamentos. A gente, inclusive, tem relatos na história, né, diante das resoluções, né, das regulamentações acontecerem, de testes que eram feitos em pessoas sem um total consentimento, né, onde essas pesquisas elas traziam um malefício muito grande para esses indivíduos. Então, tem inclusive filmes, né? Tem um filme que é sobre o tratamento da sífilis, eu estou tentando lembrar o nome do filme, mas eu não estou lembrando agora. Se eu lembrar, eu coloco para vocês. Onde a pesquisa clínica, nesse sentido, ela foi totalmente, né, contra o que os preceitos éticos exigem que a pesquisa seja feita. Mas para a gente desenvolver terapêuticas e medicamentos, a gente precisa desenvolver pesquisa clínica e ela precisa ter ali um resguardo, né, ético, proteção da dignidade e, né, beneficiar esse participante em alguma medida, tá? Então, a pesquisa clínica, como eu já vinha comentando, ela envolve a participação de voluntários, né, e aí a gente tem dois tipos de públicos. A gente já tem pessoas que estão internadas no hospital, fazendo algum tipo de tratamento, ou já fazem algum tipo de tratamento, e a gente tem um público em geral. Então, na minha experiência, por exemplo, no ICC, né, as pessoas elas já faziam tratamento lá no ICC, né, e aí elas eram convidadas a participar desses estudos. Então, como o ICC ele era um grande centro de estudos de pesquisa clínica, né, de novos tratamentos, a gente acabava recrutando também esses participantes que já estavam lá no hospital fazendo tratamento, seja ambulatorial, seja internado, mas também, como eu comentei, o público em geral, né? Da minha experiência também como estudante, que eu via lá as pessoas sendo recrutadas, né, sem ter uma doença específica, né? Então, as pessoas eram recrutadas para testar e sentir os efeitos possíveis, efeitos colaterais que aquele medicamento poderia ocasionar nas pessoas, né? E aí, diversos efeitos colaterais que a pessoa pode experimentar, né? Depende. Vocês já assistiram um filme que é até com Jim Carrey, que ele tem uma esposa e ele vai à falência? Acho que é o Jim Carrey. Que ele ela participou de um teste de Botox. Ai, meu Deus, como é o filme? Ah, não sei como eu lembro. É muito legal esse filme, é de comédia. Aí ela come com a boca toda inchada, né? Pra ter uma reação ao Botox, ela fica com a boca enorme. Ai, meu Deus, como é o nome desse filme, gente? Que ótimo, não vou lembrar. Ai, que raiva. Mas enfim, tá tudo bem. E aí a enfermagem, ela vai participar, né, desde o recrutamento desses participantes, como também o acompanhamento e o monitoramento dos estudos. Então, a enfermagem, ela vai estar, né, ela acompanha todo esse período da pesquisa clínica. Inclusive, quando a gente vê lá os projetos, né, as brochuras do pesquisador, quando a gente vê a equipe, a gente já vê colocado lá no quadro de profissionais a enfermagem, né? Tem enfermeiras que são dedicadas tanto para o recrutamento quanto para o acompanhamento, como o segmento pós-estudo, que essa é uma das principais características da pesquisa clínica, do desenvolvimento de medicamentos, né? E quando essa pesquisa clínica acaba, o paciente ele tem direito a continuar com todo o tratamento gratuito até a cura ou morte desse paciente, né? Então, se esse paciente entra no estudo, né, ele só vai terminar de tomar esse medicamento quando ele ou se curar ou simplesmente for a morte, tá? Para ver se é um dos principais direitos, que é um dos principais motivos que a gente no CEP, né, coloca as pesquisas como pendentes, porque ainda são as coisas que acabam esquecendo, né, de colocar esse ponto, né, porque é um ponto que gasta muito dinheiro, você continuar ofertando aquele medicamento, né, então, não sei por que elas acabam esquecendo. Tem uma memória ruim, não é fraca, né? O capitalista, ele é um pouco fraco, um pouco, né, tenta esquecer essas coisas, os direitos dos participantes. Então, nós temos que
garantir esse direito, tanto dessa continuidade do tratamento, como também a necessidade de interrupção daquele estudo, né? Se esse estudo estiver causando muitos malefícios. A gente também tem um compromisso ético de não fazer as notificações corretas para que esse estudo seja interrompido. Né? Sim. Eu queria saber se testar um medicamento para uma nova doença também é pesquisa clínica, mas não é ensaio clínico. Ensaio clínico é um tipo de pesquisa clínica. É um tipo de estudo. Tá. E testar um medicamento para nova doença? Também, é desenvolvimento de medicamento para uma doença específica. Não, desenvolve não. Um medicamento que já tem, aí apareceu uma nova doença, aí para testar se serve também. Também pesquisa clínica. Tipo, por exemplo, né? É bem comum, o Viagra. Ele foi desenvolvido para tratar a pressão arterial. Esse era o principal propósito dele. Mas durante os testes do medicamento, né, das fases, porque a pesquisa clínica ela demora muitos anos. Ela não é uma pesquisa, com exceção das situações de emergência, né? Ela demora muitos anos. E aí, nesse processo, foi descoberto que ele tinha um benefício, né, um efeito colateral que era benéfico para os homens. E aí foi desenvolvida uma nova pesquisa clínica em cima desse resultado. Pesquisa clínica não ensaio de para cada ver uma parte do corpo humano vão sim, os ensaios clínicos é que vão testar o uso do medicamento a partir de uma amostra da célula do corpo do ser humano. Não utilizamos normalmente o ser humano, só uma amostra do ser humano, e aí vão testando o efeito clínico. Vocês vão ver que tem fases. A pesquisa clínica, ela tem várias fases, são 4 fases. E aí a gente vai passar por cada uma delas. Isso é uma das fases da pesquisa clínica. Mas o ensaio clínico pode ser uma pesquisa clínica. A gente pode utilizar essa metodologia, né, que é um ensaio clínico. Na minha dissertação eu usei um ensaio clínico, mas era para testar uma intervenção, que era uma ultrassom de baixa frequência. Aí eu fiz um tipo de ensaio clínico, mas não era uma pesquisa clínica. Certo? Desculpa, não me tudo. De nada. E aí, gente, o que é a pesquisa clínica, né? Então, é um estudo sistemático realizado em seres humanos. E aí aqui vocês vão ver, né, que ela tem o objetivo de avaliar a segurança e eficácia de novas intervenções, né? Então é mais ampla, porque a gente vai colocar mais no sentido dos medicamentos mesmo, né? Mas a gente também testa dispositivos, testa de terapias, inclusive a gente tem uma comissão, né, que ela chama CONITEC, que é uma comissão que ela tanto vai avaliar essas pesquisas clínicas, né, os medicamentos que são disponibilizados, as novas tecnologias, é uma comissão que é criada para testar e verificar o andamento dessas pesquisas, testar novos medicamentos, testar novas terapias também, tá? Essa aqui é específica no Brasil, né? As pesquisas clínicas elas acontecem em todo o mundo, né? Mas aqui no Brasil a gente tem como órgão regulamentador um dos, né? E vocês vão ver também que existem outros, que é a CONEP, eu acho que essa é até mais conhecida. Vocês já ouviram falar da CONEP? CEP-CONEP, Sistema CEP-CONEP. Já fizeram a cadeira de metodologia? CEP-CONEP é o Comitê de Ética e Pesquisa e o Conselho Nacional de Ética e Pesquisa. Né? Também ele é um dos órgãos que vai regulamentar, né, e acompanhar a proteção dos participantes. Aqui a gente tem uma parte mais técnica, né? E aí se a gente puder acrescentar, a gente tem também a Anvisa, né? A Anvisa ela é a outra instituição, né, que também regulamenta os aspectos mais técnicos, né? Então aqui a gente tem mais técnico e aqui CEP e CONEP a gente tem mais o que? Ético. Aqui a gente está falando mais da proteção. É claro que esses dois trabalham em conjunto, né? Mas aqui a gente separa, né, em técnico e ético, certo? Então, como a gente vinha falando, né, a pesquisa clínica ela é dividida em 4 fases, né? E dentro dessas 4 fases, a pesquisa ela vai passar por um rigoroso
para as pesquisas avançarem nas suas fases, elas precisam ser muito criteriosas, né? Os testes precisam ser muito bem feitos, as avaliações precisam ser muito bem feitas, para quando essa pesquisa chegar até os seres humanos, a gente tenha a maior quantidade, né, de segurança, maior segurança, que esse medicamento não vai ser tão prejudicial para aqueles participantes do estudo. Tá? Então, a gente já viu, por exemplo, estudos serem encerrados, né, porque estavam causando malefícios exacerbados naquela população. Então, muitas pessoas morrendo, né, eu já vi, inclusive, alguns estudos dentro da oncologia que aconteceu isso. Né? Os participantes, eles acabavam morrendo bem mais precocemente do que o esperado por conta da reação ao medicamento. Professora, mas antes de ir para esse participante quando? Passa dos animais? Muitos. Tem muitas fases antes, né? Caso antes. Passou, mas como passou, ninguém sabe, né? E aí também acontece, né? A gente tem dentro da pesquisa clínica os públicos vulneráveis. Né? A gente tem, por exemplo, vocês conhecem alguns públicos vulneráveis da pesquisa? Gestante, idosos e tem mais um. Criança. São públicos vulneráveis. É por isso que é muito mais complicado a gente ter medicamentos. Aqui eu acho que o público mais vulnerável é a gestante, né? Por quê? Tem dois aí. Né? A chance do medicamento causar aborto, né, ou má formação na criança é muito grande. Né? Por isso que poucos medicamentos são testados em gestantes, né, pelo risco de teratogenicidade ou de aborto. Né? Então, esses bebês eles ficam muito expostos, né, porque tem uma ligação muito forte entre a mãe e o bebê via placentária. Né? Então, esses são os públicos vulneráveis e a gente tem poucos estudos, mas ainda assim é feito, né, estudos relacionados a essa população. Tá? Então, as pesquisas clínicas, para ter esse rigor, elas exigem, né, esse protocolo científico rigoroso, tanto cientificamente, né, para evitar danos ao paciente, e é uma coisa está muito relacionada a outras, né, porque além de um rigor científico, a gente tem também um rigor ético muito forte, tendo em vista os malefícios que uma pesquisa clínica mal conduzida pode causar naquele indivíduo, tá? E aí, isso vai garantir uma proteção desses participantes e também a validade dos resultados, né? A gente acessar os medicamentos, acessar aquele tratamento de uma forma segura que não vai nos causar nenhum mal, né? Inclusive, teve uma época que os medicamentos, que eu tentando lembrar o nome, que ele já tinha passado de todas as fases e ele causava muitos malefícios, né, para as pessoas que começaram a consumir. Tanto causava aborto em mulheres grávidas, quanto também ele marcava muito os dentes das pessoas. As pessoas estavam com os dentes bem amarelados. É uma doença bem específica, eu estou tentando usar o nome, e a minha memória não está valendo nada. Porque agora eu só estou usando concurso, né? Só estou estudando fisiologia. Me pergunte qualquer coisa, não, me pergunte, eu estou no telefone. Mas eu estou só pensando na fisiologia, meu Deus. Aí tá faltando as palavras. Esse dia eu acho que quase 3 litros de energético, a minha cabeça está coitada. E aí nós temos as 4 fases que vocês vão conhecer cada uma delas agora neste momento. Então, essa pesquisa, né, cada uma dessas etapas vocês vão ver que duram, né, de meses a anos. Né? Então a gente tem os pequenos grupos, né, de participantes de pesquisa, né, a fase 1, né, vários meses, aí ele vai ter uma avaliação preliminar, tá? Aqui já são as pesquisas que estão envolvendo os participantes, certo? Fora as pesquisas de bancada, fora as pesquisas com animais, né? Fora as pesquisas que tratam especificamente, né, de tecidos humanos. Aqui a gente já está tratando das fases que envolvem seres humanos, porque aqui eu entendo que é o que nos cabe. Que é o que nos cabe, né? Então, se vocês quiserem, eu posso mandar um documento mais completo, que vai tratar desde o começo, lá até chegar no nosso nome, na nossa bolsa, lá no piroma, tá? Mas aqui, essas 4 fases, elas já envolvem, né? Já envolvem os seres humanos, tá? Então, a gente começa com um pequeno grupo, e aí aqui vocês podem ver também que essa fase, ela pode muitas vezes ser chamada ou confundida com o estudo piloto, tá? Mas é um estudo de fase 1, tá? E aí a gente já tem depois, né, a fase 1, ela tem o objetivo
de avaliar a segurança e a avaliação preliminar desse medicamento, né? Depois que ele é testado nos animais ratos, né? Nos outros animaizinhos que têm uma fisiologia parecida com a nossa. A gente testa esse pequeno grupo de participantes, e aí depois a gente avança para uma fase um pouco maior, né? Então a gente ainda tem uma quantidade limitada de participantes, mas aqui a gente já tem um prazo maior de desenvolvimento, né? De até 2 anos. Primeiro a gente vai avaliar na fase 1 segurança e essa avaliação preliminar. Agora na fase 2 a gente já vai ver a eficácia desse medicamento, né? Então, em resumo, na primeira fase ele vai ver se o medicamento não mata ninguém. Se não matar ninguém, se ninguém ficar, né, com sérias sequelas, né, se der tudo certo, aí avança para a fase 2. Que aí a fase 2 é, não matou, não matou. A fase 2 é, presta para o que está se propondo, vamos ver. Aí a avaliação da eficácia, né? Então, eficácia, definição da dose, né? Então, por exemplo, a gente já vai ter algum tipo de tratamento. E aí a gente sabe, por exemplo, que uma dipirona de 250 mg para o adulto faz cosquinha na gente, né? Então, essa dose, né, tanto que vocês não veem, por exemplo, dipirona para adulto de 250 mg. Né? A gente vê acima de quê? 500 mg, porque essa é a dose eficaz. Né? E aí tem o outro extremo, né? A dose máxima também é testada nesses momentos, né? Então, a gente normalmente vê como dose maior, disponível na farmácia da gente, durante 1 ano. Né? Então, a eficácia e o ajuste da dose, ele é feito, né, na segunda fase 2, tá? E, obviamente, a segurança também, ela vai estar presente, né? Principalmente nas 3 primeiras fases, né? A gente vai vendo efeitos colaterais, né? Se esse medicamento ele não vai causar efeitos que sejam incapacitantes, né? Inclusive também, se esse participante da pesquisa desenvolver alguma sequela, né, ele também é assistido e é tratado para essa sequela que foi causada pelo estudo do estado clínico gratuitamente, né? Também recebe acesso a esse tratamento também, tá? Gratuito. Mas se morrer, tem alguma indenização? Recebe também. Recebe também. Recebe. Por isso que a indústria farmacêutica, né, luta muito, mas ela também gasta muito, né? Mas com certeza ela luta bem mais do que ela gasta, né? Então, né, na fase 3, aí nessa fase ela já é um pouco mais longa, né, de 1 a 4 anos, tá? E aí a gente já aumenta um pouco mais, né? Então, avaliando a segurança, eficácia, aqui também a gente já tenta diversificar um pouco mais o público, né? É avaliado o risco-benefício, e aí a gente já, a indústria farmacêutica, né, ela já tem a intenção de obter o primeiro registro, né? Tanto que dentro do site do CEP, né, da plataforma Brasil, a gente tem opções lá de manter a pesquisa sigilosa, né? Porque o que é que pode acontecer se outra indústria farmacêutica ter acesso àquela pesquisa que está acontecendo de um medicamento determinado? O que ela pode fazer? Roubar a patente, né? Que é isso de você aproveitar aqueles estudos para pegar aquela patente. Né? Então, lá na própria plataforma, né, você vai ter um nome que é o nome original, né, o nome público, e aí você também pode colocar se essa pesquisa ela tem que ser mantida em sigilo e por quanto tempo e por quê. Né? Principalmente as pesquisas de medicamentos, elas são mantidas em sigilo durante um tempo por conta dessa questão da patente. Tá? Inclusive, as indústrias farmacêuticas, né, quando esse medicamento ele já começa a apresentar alguns benefícios, quando a gente começa a ver avanços nas fases, o que é que eles costumam fazer? Divulgar em eventos científicos. Né? Dentro da oncologia, que é a minha vivência, né, quando eu participava de congressos, tinha muita inserção da indústria farmacêutica e já começava a apresentar os primeiros resultados sobre os medicamentos que eles estavam desenvolvendo. Né? E aquelas pesquisas bem parciais, assim, né? Porque o medicamento deles é o melhor medicamento em todos os medicamentos. Aquele medicamento era o melhor, porque ele ia dar não só um dia, ele ia dar 1 dia e 3 horas de vida para aquele paciente. Né? Então era o melhor medicamento. Né? Em compensação, o paciente ia passar 3 horas vomitando. Só uma dúvida que concerne a segurança do Estado.
Temos que considerar que a gente está testado há 2 pessoas, né? E sem dessas pessoas tem, de certa forma, não uma boa, como posso dizer, uma boa manifestação física, né? Mas também as outras têm que ter uma boa manifestação física que a gente fala. Podemos continuar com a pesquisa ou não? Eu não tenho acesso assim, a escalas, por exemplo, padrões que colocam assim, a pesquisa tem que ser efetiva em tanto, né? Porque vai variar de acordo com a população e também de acordo com o dano que aquele medicamento vai causar. Normalmente a gente pega um público menor e aí a gente vai tentando, as pessoas, né, dos farmacêuticos, vai tentando ver quais são os impactos e se inclusive vale a pena continuar com aquela pesquisa, né? Por quê? Porque se a gente vê já potenciais riscos nesse grupo menor, a pesquisa nem avança. Porque esse período aqui que vai ter, sei lá, uns 7, 8 anos, né? São bilhões que são gastados aqui, né? Não é assim, dá na média de milhões, né? Chega a bilhões, dependendo do tipo de medicamento. Se for somente medicamento da oncologia, né? Acaba dando cara. Então, eu não sei te dizer especificamente qual é a porcentagem onde esse estudo ele é interrompido. Porque varia muito de medicamento a medicamento, varia muito para público, então não sei te dizer, não sei se tem algum menos a pesquisar, viu? Mas isso é visto com muito detalhe, assim, inclusive a própria indústria farmacêutica vê que para ela não faz sentido, né? Como a gente já sabe muito bem, a indústria farmacêutica quer o quê? Lucrar. Então, se ela vê que já está tendo um problema na fase 1, nem passa para 2, né? Porque ela vai perder dinheiro, tá? Mas eu posso ver se tem alguma para passar a gente. Pode. Eu acho que o marco realizado não é a quantidade, tem que ter uma grande quantidade. E acredito que quando é esse medicamento não é só usado um grupo de amostra, por exemplo. Um grupo de 10 pessoas, 8 morreram e 2 tiveram resultado. Mas não é só um grupo, são vários grupos e aí eles fazem uma média. Peguei 10 grupos de pessoas e desses 10 grupos, 5 deram errado, mas os outros 5 deram certo. Então eles continuam até fazendo Brasil e tudo mais para poder dar certo. E aí é vídeo também, por exemplo, se o paciente for a óbito, né? Numa amostra de 100 pessoas, se 5 pacientes entram na óbito, já é uma coisa que chama atenção, né? Depende do nível do agravo, né? Se é óbito, se é lesão incapacitante, por isso que fica mais difícil de dizer mais especificamente. Mas com certeza, não é um paciente que morre ou que é horrível falar isso, né? Mas é verdade. Então nós necessariamente como tá me dando, mas pode falar, gente. Eles só foi descoberto nos efeitos colaterais já na 4ª fase, que é a circulação inicial. Que era o que causava aborto, que causava alteração na coloração do urgência, tentando não, desse medicamento. E aí é isso, né? Então, dependendo da forma como esses medicamentos eles são passados nas fases, né? E aí a gente sabe que a indústria farmacêutica sempre dá um jeito, né? De burlar o que ela puder e lucrar o que ela puder, mesmo com todas as questões éticas que estão presentes, né? Ela pode, inclusive a gente tem acesso a esse tipo de coisa, né? A medicamentos que têm um efeito teratogênico gigantesco, tá? E aí o desenvolvimento de medicamentos, que é um braço, né, dentro da pesquisa clínica, a gente já viu que a pesquisa clínica ela não é só para desenvolver medicamentos, é um processo que é longo e complexo e pode levar algumas décadas, né, dependendo do tipo de medicamento e dependendo, né, da resposta que a população vai apresentar a esse nessas fases que você já viu anteriormente, tá? Então, a gente vai, o que a gente está vendo na fase 4, né, a gente já chega à parte que é testada com humanos. Mas antes disso, né, tem a descoberta desse composto promissor, né, onde a gente vai ver ali que ele pode ter, né, uma atuação dentro daquele adoecimento específico, né. Então, desde esse momento até a fase de chegar na regulamentação pela Anvisa, demora bastante, né. Inclusive, tem alguns tipos, né, de medicamentos que não precisam passar pela Anvisa, né, alguns suplementos, alguns tipos de medicamentos que não passam pela Anvisa, mas a maioria das terapias, né, dos medicamentos que são em propósitos terapêuticas, eles têm que passar pela regulamentação da Anvisa
E é muito importante que a gente veja lá o selo, né, quando a gente vai consumir algum tipo de medicamento, tá? Então, a pesquisa clínica, ela é essa etapa crucial, né? Então, que vai verificar se esse medicamento ele é seguro e eficaz antes de ser disponibilizado para a população. Vou passar, porque logo de ficar repetindo algumas vezes. E aí, para a pesquisa clínica acontecer, né, tem alguns conceitos que vocês vão ver tanto nas resoluções quanto nos projetos de lei, que chama Boas Práticas Clínicas, ou BPCs. As boas práticas clínicas são padrões, onde a gente vai ter uma série de normas, né, baseadas aqui nas melhores práticas, né, que a gente chama também de padrão ouro, né, para desenvolvimento de medicamento, para que essa pesquisa ela seja desenvolvida de forma segura e que seja também, né, que tenha credibilidade para se desenvolver. Então, mais do que, não mais, eu acho que é uma unidade de relação, mas na mesma medida, né, que a gente tem que causar ter a segurança desse paciente, a gente também tem que garantir a credibilidade daqueles dados, né? Então, os dados são avaliados com muito critério para que essas pesquisas não gerem malefícios para o consumidor final, que somos nós, né, que estamos lá na frente. Então, o processo, né, de análise ética dessas pesquisas, ele é também bastante longo, né? A gente não pode comparar, por exemplo, um estudo que é realizado com população pequena, que é um estudo observacional, né? A gente não pode comparar o tipo de apreciação médica de um estudo menos complexo com um estudo complexo como esse, né? Que envolve teste de medicamentos, envolve, né, aspectos mais complicados, né? Tanto que até pra gente que é relator do CEP, a gente fica brincando, querendo fugir, né, dos estudos que são de pesquisas clínicas, porque quando a gente pega, por exemplo, um estudo observacional, né, que é um estudo menor, a gente tem ali um projeto de 15 páginas, aí tem um TCLE de 3 páginas, 4 páginas, né? Quando a gente pega uma pesquisa clínica, a gente tem uma brochura de 200 páginas, com um TCLE de 50 páginas, com uma carta de introdução à pesquisa de 30 páginas, então a gente, em vez de ler 50 páginas, mas a gente lê 300, 200 páginas. Fora se esse estudo estiver passando o que ele passa durante muitos períodos, né? Vai e volta, a gente tem que reler esse documento todinho, né? Para ver se a pesquisa, né, se os pesquisadores eles aderiram às nossas colocações, né? Então são estudos enormes, né? Os TCLEs eles são gigantescos, né? E a gente tem que ler de ponta a ponta para ver se o participante está bem